Graça e paz, amados, amada igreja, bom estarmos juntos, adorando e glorificando ao nosso Deus, esse tempo precioso de culto ao Senhor. Todos são bem-vindos neste canal, aqui da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 48, iniciando assim o nosso culto. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso 3. Salmo 48, de 1 a 3. Acompanhe atentamente a leitura que passo a fazer, amados. Salmo 48, de 1 a 3. Diz assim o salmista, Salmo dos filhos de Coré: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Esse é o nosso Deus maravilhoso, a quem louvamos e exaltamos. E convido a você a cantarmos cânticos espirituais em louvor ao nosso Deus. E o primeiro deles é exatamente esses versos. É o cântico que diz: Grande é o Senhor. Vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, amados. Louvado seja o nosso Deus. Prazer estar na casa de Deus, prazer estar na presença de Deus, prazer estar em oração na sua santa presença. É isso que nós vamos fazer. E curve a sua fronte, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tua graça, pelo Deus grandioso que tu és para conosco. Tua graça e misericórdia renovadas ao nosso favor, ó Pai. A cada dia, a cada momento da nossa vida, tu dispensas a tua graça e o teu favor sobre nós. Abençoa teu povo aqui reunido, todos que estão participando, ó Pai, deste canal, nesse tempo tão precioso, Senhor. Guarde cada vida, cada coração, fale, ó Pai, a cada coração nessa noite, Senhor. Abençoe as famílias da tua igreja. Fortalece, Deus, dá a tua graça, dá a tua bênção, derrama, Pai, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Sustenta cada vida, cada coração, ó Pai, cada família enlutada, ó Pai, cada família, ó Pai, que tem passado por tribulações, enfrentando provações, problemas, luto, doença. Deus, vem sustentar, vem dar tua graça, vem dar tua bênção, ó Pai, aos enfermos. Sustenta cada vida, cada coração, afofa, ó Pai, o leito de enfermidade e os tratamentos que tem feito, ó Deus. Abençoe os médicos, dá sabedoria para eles, ó Deus, e os medicamentos que tem tomado, Senhor. Cuida, Pai, cuida desses queridos, ó Pai. Abençoe essas vidas preciosas, ó Pai. Os nossos queridos que porventura sejam desempregados, precisando, ó Pai, de uma colocação, que o Senhor abra portas e que a cada momento cada um possa confiar em Ti, ó Deus, saber que o Senhor está suprindo, saber que o Senhor está na frente, ó Pai, de todas as coisas, saber, ó Deus, que o Senhor providencia, ó Pai, tudo o que nós precisamos. Abençoe, ó Pai, cada vida, cada coração. Abençoe, ó Deus, liderança da Tua igreja, Senhor, Pastor Gustavo, conselho, ó Deus, os ministérios, esse tempo, ó Pai, de reformas agora também, entregamos nas Suas mãos, ó Pai, pessoas que estão trabalhando, todo esse processo, ó Pai, entregamos nas Tuas santas mãos, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a nossa nação brasileira, clamamos por ela, Deus, para que haja justiça, para que haja a Tua bênção, a Tua direção, ó Pai, dá sabedoria ao presidente, às instituições, ó Deus, dá a Tua bênção, ó Pai, a nossa nação brasileira, ó Pai, povo sofrido, Senhor, sustenta, dá a Tua bênção, Senhor. Abençoa também a nossa cidade de São José dos Campos, nós oramos por ela, Pai, agradecemos por estarmos vivendo aqui, ó Pai, que a Tua igreja possa, ó Pai, salgar, ó Pai, cada vez mais essa cidade, no bairro onde estamos e aonde estivermos, ó Pai, possamos ser sal e luz, nossas famílias, ó Pai, sendo sal e luz, ó Pai, nessa cidade de São José dos Campos. Fica conosco, abençoa agora no tempo, ó Pai, de meditação da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a Tua bênção, a Tua direção. Perdoa os nossos pecados,
Guarda-nos, ó Pai, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, amada igreja, vamos meditar na palavra do nosso Deus e eu queria que você já fosse abrindo aí no livro de Gênesis, capítulo 14. Livro de Gênesis, capítulo 14. Nessas quartas-feiras, nessas 5 quartas-feiras que temos aí, nós vamos pensar um pouquinho e aproveitando esse mês da família, queria pensar um pouquinho, amados, nas questões da família. A Bíblia está recheada dessa temática, desde o início. Desde o início. Primeira família que Deus formou, desobedeceram a Deus e aí veio todas as consequências, mas em Cristo Jesus a redenção. E o plano, amados, para a família, né? Ia lembrar aqui, pastor Davi Merck, espelhar e espalhar a glória de Deus. Então Deus, a família está em missões, a família está na igreja, a família está na sociedade, para exatamente esse propósito, espelhar e espalhar a glória do nosso grande Deus. Abra aí a sua Bíblia, então, Gênesis 14, e eu queria pensar nessas quartas-feiras na seguinte temática, na seguinte pergunta, para nossa reflexão: do que a família precisa? Do que a família precisa? E a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, nós não vamos ser exaustivos, não vamos falar tudo aqui, mas a palavra de Deus, a igreja do Senhor, e na oração, nós vamos perceber, queridos, do que a família precisa. E as Escrituras vão nos mostrar. Eu queria que você abrisse então, Gênesis 14, nós vamos ler o verso 1 e os seguintes, acompanhem aí comigo. Esses versos iniciais, eles têm bastante informação, nomes de reis, lugares, cidades, né? Vamos acompanhando então aí, Gênesis capítulo 14. Diz assim: Guerra de 4 reis contra 5, sucedeu naquele tempo que Arrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Quiriataim, e aos Oreus do seu monte Seir, até o Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e de todo o seu mantimento se foram. Apassaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, um hebreu.
Este habitava junto dos cavaletes de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Até o verso 17, nós lemos essa história de 4 reis contra 5, e aqui nós vemos mencionado aqui o nome de Abrão, né? Aquele que vai se tornar o pai da fé, aquele que em ti, né, está lá em Gênesis 12, serão benditas quem? Todas as famílias da terra. A aliança no Velho Testamento, através de Abraão com Israel, no Novo Testamento, a igreja de Jesus. E esse Abraão, que era um pagão e obedeceu a Deus quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E estava lá Ló, né, que foi mencionado aqui. Ló estava lá com ele. Mas Ló decidiu tomar um outro caminho. E olhou ali as campinas, lá de Sodoma, de Gomorra, e disse: olha, eu vou para lá. E realmente, ao longo da história, a gente vai ver que foi uma escolha errada de Ló. E em todo, queridos, esse processo, essa parte da história aqui que lemos, Ló estava lá. Ló estava lá em Sodoma. E ele foi tomado cativo, né? E um daqueles do povo conseguiu escapar. E foi contar para quem? Para Abraão. Abraão, seu sobrinho está lá. Seu sobrinho está lá. Estavam distantes, cada um foi para sua terra. Abraão seguindo a sua vida, mesmo com todos os seus defeitos que a gente vê ao longo da história, né? Mas ele seguindo nessa promessa do Senhor: vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar. E Abraão, ele convoca os melhores homens, diria que é a tropa de elite, para ir lá resgatar a Ló, o seu sobrinho. Tanto tempo que não se viam, mas Abraão toma essa atitude. E nessa noite eu queria pensar nessa primeira ideia, amados, pensando nesse pequeno trecho, do que a família precisa. Em primeiro lugar, amados, sabe do que a família precisa? A família precisa do amor. A família precisa do cuidado. A família precisa, queridos, do servir um ao outro. E foi exatamente essa atitude de Abraão. Ele separou os homens e foi lá atrás. Sodoma e Gomorra, terras perdidas. E Ló, infelizmente, e a sua família foram influenciados maleficamente pelos costumes daquelas cidades. Mas Abraão foi lá. Abraão foi lá para resgatar. Amados, a família precisa do amor, do cuidado. A família precisa do servir um ao outro. Creio que
Nós temos muitas histórias de família. Eu não sei qual que é a sua situação. De repente, relacionamentos quebrados, filhos fora de casa, filhos fora da igreja, marcas do passado que geram amarguras, questões mal resolvidas. Amado, seja o que for, a família precisa desse amor, desse cuidado, de ajudar uns aos outros. Queridos, não é fácil, assim como foi com Abraão, ajudar pessoas que tomaram decisões erradas, né? Mas Ló era da família, resolveu tomar uma outra posição, mas Abraão foi lá. Abraão foi lá buscar. E com essas ações, queridos, eu diria que essas ações elas têm que ser intencionais. Elas têm que ser intencionais. Foi a intenção de Abraão de ir lá buscar o seu sobrinho Ló. E as nossas ações para com a família, amados, elas precisam, elas têm que ser intencionais. Intencionais. É exatamente disso, queridos, que a família precisa. Desse cuidado, dessa ajuda, pais ajudando filhos, não os provocando a ira, mas intencionalmente buscando comunicação com eles. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Muitas vezes pais resgatam filhos, esposos e esposas resgatam seus cônjuges, assim como Abraão foi usado. E como Deus falou para ele assim: Abraão, sê tu uma bênção. É isso que ele estava fazendo, sendo bênção na vida de Ló e procurando resgatá-los. E exatamente essa ideia, amados. Deus quer usar cada um de nós, membros da família, para ajudar uns aos outros. Então foi assim desde o começo do chamado de Abraão. Foi isso que Deus falou para ele: Abraão, sê tu uma bênção. Eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão me mandou os melhores. E queridos, nessa ajuda mútua entre família, a gente precisa fazer, sabe o quê? O melhor. Faça o melhor, irmão. Faça o melhor. Às vezes, membros da família querem até botar mais lenha na fogueira, né? Quer botar fogo. Nunca faça isso. Faça o melhor. Para ser bênção, para ajudar. Abraão, mesmo com seus defeitos, ele mentiu, escondeu Sara ali. Ela é minha irmã, tá? Mas ele foi provado na sua fé, lá com Isaac. E a vida dele foi seguindo, amados, nesse seu chamado. E ele é chamado o quê? O pai da fé. Está lá na galeria de Hebreus 11. Então Abraão fez o melhor. Não, pega os melhores homens aí, leva para lá. Vou resgatar o meu sobrinho Ló. Queridos, felizmente a família tem caminhado numa onda, sabe do quê? De individualismo. Cada um na sua. Né? Cada um na sua. Vou até fazer um gesto aqui
cada um na sua, né? Parece que os celulares e redes sociais parece que ajudam tanto porque as pessoas ficam presas a elas. E às vezes esquecem de uma boa conversa, esquecem de se envolver, esquecem de ajudar a família. E é essa onda que nós vivemos, essa vibe, né? Como dizem por aí. Individualismo. Individualismo. Mas, queridos, família, sabe o que é? Mutualismo. É uns aos outros. Interessante que nas próximas quartas-feiras a gente vai até pensar um pouquinho mais nisso, mas a leitura do apóstolo Paulo em Efésios 5, quando ele fala do enchei-vos do Espírito, é exatamente essa. Encham-se do Espírito, ou seja, deixem-se encher. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, queridos, e nos encher do Espírito Santo de Deus. E interessante que no meio desse contexto do encher-se do Espírito, de falando entre vós com salmos e entoando hinos, ele coloca uma expressão lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A partir daí ele começa a falar sobre família. Então, queridos, tratar de família tem que ser no Espírito. Tem que ser o nosso esvaziar-se de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Então, desafio, queridos, para a gente ter essa ajuda mútua, de a gente caminhar junto como família, é realmente deixarmos esse individualismo e resgatar o mutualismo uns aos outros. Queridos, a palavra de Deus está recheada dessas lições. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. A família precisa do amor. A família precisa do cuidado. A família precisa desse cuidado. A família precisa dessa dinâmica. E olha que interessante, queridos, termino aqui e uma questão triste. Depois desse episódio, nós vamos ver nas outras quartas mais detalhes desse texto, coisas que vão acontecer ali. Você pode até, como lição de casa, já continuar aí Gênesis 14. Mas, queridos, depois desse episódio, Abraão segue sua vida. Deus faz a promessa para Sara, ela se ri, né? No seu íntimo aí, você mãe. Deus fala com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, a destruição dessas cidades. E Abraão continua no seu cuidado com a família, perguntando várias vezes a Deus, está lá nos capítulos seguintes, se o Senhor pouparia a cidade, se tivesse ali alguns justos, né? E ele vai perguntando, a gente conhece a história, né? E depois desse livramento de Ló, ele volta para lá, ele volta para Sodoma, e ele prefere ficar no mesmo lugar. E aí tem todo o desenrolar da história. Eles foram muito mal influenciados, amados, pelos costumes daquela cidade. E depois a gente vê que o coração realmente longe de Deus. A sua esposa olha para trás quando estavam saindo da cidade. E Abraão estava lá. E a sua esposa olha para trás e o quê? Vira uma estátua de sal. E aí as filhas ainda pensaram assim, puxa, como é que nós vamos postergar aí a nossa descendência? E praticaram
queridos, algo abominável a Deus, um incesto. Queridos, a família precisa do amor de Deus acima de tudo, queridos. E esse ajudar, essa dinâmica de uns aos outros. Que Deus nos ajude, amados, que Deus sustente a nossa vida, o nosso coração. Para que como membros, ó Pai, da nossa casa, da nossa família. E lembrando, queridos, concluo aqui, família da fé, a família de Deus, precisa desse cuidado. Olharmos irmãos que precisam de consolo, que precisam de um abraço, que precisam de serem supridas as necessidades. Abençoá-los da fé, primeiramente. Elas precisam desse cuidado. Vamos orar? Deus, obrigado a Deus pelo teu amor derramado em nossos corações. E a família precisa desse amor. A família precisa desse cuidado. Nos use, ó Pai, como o Senhor usou Abraão, para sermos sal e luz para os nossos queridos, para ajudá-los, para estar com eles intencionalmente, ó Pai. Buscar ajudá-los, buscar abençoá-los. Cuida das famílias da tua igreja. Sustenta, ó Pai, queridos que estão nos ouvindo aqui. Abençoe essas famílias queridas, ó Pai, guarde. Fica conosco e perdoa os nossos pecados, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Permitindo Deus, próxima quarta-feira, juntos aqui para glorificarmos o seu nome. Um abraço.